Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro já estão em vigor. Hortas comunitárias ajudam moradores de 7 Lagoas neste momento de pandemia. E ainda, como fica a situação dos funcionários que aderiram ao BEM, o benefício emergencial do governo federal. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Desde o dia 12 de abril está em vigor a Lei 14.071/20, que mudou diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro. O pacote, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 13 de outubro de 2020, alterou, por exemplo, a validade da Carteira Nacional de Habilitação e aumentou a pontuação para até 40 pontos, dependendo aí das infrações. A nossa repórter Gabriele Assis conversou com um especialista em trânsito para saber um pouco mais sobre estas mudanças. Uma das principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro diz respeito à Carteira Nacional de Habilitação. Todos os documentos emitidos a partir de 12 de abril de 2021 passam a valer 10 anos para condutores de até 50 anos de idade. Acima dessa idade, a renovação passa a ser a cada 5 anos. Outra mudança significativa acontece na pontuação da CNH. Dependendo da gravidade da infração, o condutor pode perder o documento com 20, 30 ou 40 pontos acumulados dentro de 12 meses. Você pode cometer até 40 pontos, desde que você não cometa nenhuma infração gravíssima. Se você cometer uma infração gravíssima, você pode perder só 30 pontos. Se você cometer 2 infrações gravíssimas ou mais, você pode perder até 20 pontos, né? E os motoristas que desenvolvem atividade remunerada, dirigindo com a carteira, normalmente carteira D, esses motoristas, D ou mais, né, qualquer que seja a graduação que ele possa dirigir remunerado, ele pode perder 40 pontos, né, independente de quantas gravíssimas. É uma situação ruim, porque toda vez que você melhora em tese, tá, entre aspas, digamos, você melhora para o motorista, você está piorando a segurança de trânsito. Porque o motorista pode ficar mais relaxado, não precisa prestar tanta atenção, porque ele pode cometer um pouco mais de infração. Isso é muito ruim para a segurança viária de uma forma geral. O novo texto também modifica as situações de uso do farol baixo, que deve ser aceso obrigatoriamente nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos. Isso é mais uma oportunidade que o Brasil perde de melhorar a sua segurança viária. Durante o dia, muito mais importante do que os faróis iluminarem qualquer coisa, que eles não servem para isso durante o dia, eles servem para que as outras pessoas vejam o carro. Devia ser obrigatório o uso do farol em todas as situações, na cidade, nas estradas, em rodovias e áreas urbanas, em todos os lugares. É importante que os carros sejam vistos. De acordo com os especialistas, uma mudança positiva no Código de Trânsito Brasileiro diz respeito ao transporte de crianças. Agora, nos carros, as menores de 10 anos que não tiverem 1,45 m de altura devem andar no banco traseiro e utilizar cadeirinha ou assento adequado. Nas motocicletas, fica proibido o transporte de crianças menores de 10 anos ou que não consigam cuidar da própria segurança. A gente tinha crianças de 7 anos com corpo de criança de 10 e criança de 12 com corpo de criança de 8. Então, o que interessa é a altura, é 1,45 m. Isso ficou mais justo, ficou mais correto. E agora é a hora dos destaques da programação da Rádio América AM. Quem traz as informações para a gente é o querido Giovanni Rodrigues, apresentador do programa Manhã América. Bom dia, Giovanni. Olá, Síria, uma ótima quarta-feira para você e para todos, viu? Vamos começar falando aqui do Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 horas da manhã, que traz notícias sobre política nacional, cidades e muito mais aí para você.
com o jornalista Rafael Nobre, daqui a pouquinho às 11 da manhã, viu? Olha só, mesmo no contexto da pandemia, o Grupo Maria Cutia organiza oficinas agora no ambiente online, com foco na palhaçaria, isso mesmo. E o Falando de Vida desta quarta-feira aborda a importância desse processo criativo. O entrevistado é o ator e cofundador do grupo, Fernando Rocha. Lembrando que o Falando de Vida vai ao ar a partir das 4h30 da tarde. Fique ligadinho, tá bom? Este mês é um mês muito especial, né, para a igreja, que dedica as celebrações à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. É um tempo aí de devoção e reforço da fé. E por falar nisso, a Arquidiocese de Belo Horizonte traz uma programação voltada para Nossa Senhora a partir das 10h30 da noite. Fique ligadinho. Olha, diariamente às 18 horas, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, faz a recitação do Ângelus. Isso mesmo, relembrando aí as preces, né, e também as orações e o momento da anunciação da concepção de Jesus Cristo, feito pelo anjo Gabriel a Maria. O arcebispo conduz a catequese do dia, cumprimenta os aniversariantes, reza com os ouvintes e apresenta o salmo do dia. Fique ligadinho às 18 horas aqui na Rádio América. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, também pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Muito obrigada, viu, Giovana? Então, você que é ouvinte da Rádio América AM750 pode interagir aí por meio do aplicativo Rede Catedral. O jornalista André Cristino já está aqui no estúdio conosco para nos atualizar sobre as principais notícias. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Agora vamos começar falando dos dados do coronavírus aqui em Belo Horizonte, né? Que números você tem para a gente? Pois é, pelo segundo dia consecutivo houve queda nos indicadores na capital. Vamos dar uma olhadinha nos números. A taxa de transmissão ela está hoje em 0,96, ela estava em 98, então caiu 0,02. A UTI caiu bem pouquinho, estava 76,8, caiu para 76,4. E a enfermaria agora está em 55,2%. Ainda não há o impacto da reabertura do comércio nesses números, né? São 2 semanas necessárias para que haja um impacto, mas é importante que esses números sigam caindo. De ontem para hoje, Belo Horizonte registrou 45 mortes por conta da Covid-19, totalizando 4.407. Falando em Covid-19, como que está o andamento aí da CPI do coronavírus, Covid-19, hein? Pois é, ontem o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ficou 7 horas na CPI respondendo aos senadores e ficou muito clara a interferência do presidente Jair Bolsonaro na condução da Covid-19. Mandetta ele apresentou uma carta que foi enviada ao presidente pedindo que ele revisse a postura dele ante a pandemia. Segundo Mandetta, Bolsonaro sempre quis estimular aquela imunização de rebanho, queria que toda a população pegasse o vírus para que tivesse imunidade, o que já foi provado que não dá certo, são muitas mortes para isso acontecer. Além disso, o Bolsonaro foi orientado a não divulgar, né, não propagar a aglomeração, o uso de remédios não comprovados, e o Bolsonaro sempre fez isso. Além disso, segundo Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir que fosse alterada a bula da cloroquina para que o medicamento pudesse ser usado no combate ao coronavírus, sendo que não há nenhuma comprovação científica, ou pior, há comprovações científicas de que o remédio não combate a Covid-19, e mesmo assim Bolsonaro queria insistir. Hoje, o ex-ministro Nelson Teich vai vai responder aos senadores na CPI. O Eduardo Pazuello também era esperado, mas ele se manifestou, disse que teve contato com uma pessoa com a Covid-19, então a entrevista com ele foi remarcada para o dia 19 de maio. Agora, André, eu sei que você tem uma notícia aí para os aposentados e pensionistas. É boa notícia? Boa notícia. O governo antecipou em 3 meses o 13º salário de aposentados e pensionistas. Então, a primeira parcela será paga do dia 25 de maio, agora até o dia 8 de junho, e a segunda parcela do dia 25 de junho até o dia 7 de julho. A intenção do governo é injetar aí quase 53 bilhões de reais na economia e ajudar a aquecer aliviando um pouquinho a situação por conta da pandemia.
Revogação da Lei de Segurança Nacional. Qual é o destaque dentro desse tema, hein? A Câmara aprovou, né, essa revogação da Lei de Segurança Nacional, agora ela vai para o Senado. Essa lei ela foi criada durante a ditadura militar e nos últimos anos ela tem sido mais usada, principalmente em ataques contra os órgãos públicos, né, contra o presidente, contra os ministros do STF. Pelo texto aprovado, há uma mudança importante. Uma pessoa que contratar uma empresa para o uso de fake news durante a eleição e acabar influenciando em resultados, ela pode ser presa por 5 anos. O texto ainda descriminaliza, diz que não é crime nenhuma manifestação contra os poderes, seja o STF, seja contra o presidente, contra deputados, não é crime. A atividade jornalística também não é crime e a luta por direitos através de passeatas, de greve, também não é crime. Aí agora os senadores vão analisar o texto e votar. Para fechar nossa conversa, vamos falar de futebol. O torcedor do Atlético está feliz com o resultado do jogo de ontem, né? Ontem o Atlético jogou contra o Cerro Porteño pela Libertadores, venceu muito bem. Vamos dar uma olhadinha nos gols. O primeiro gol foi marcado pelo Hulk. 1-0, bateu forte o Hulk. Depois o Hulk fez o segundo, bola lançada para o Savarino, que cruzou e o Hulk de cabeça fez 2-0. O terceiro gol foi marcado pelo Savarino, bateu cruzado. E no finalzinho, já nos acréscimos, o Vargas fez o quarto gol, 4-0 para o Atlético. Com esse resultado, o Atlético assumiu a liderança do Grupo H da Libertadores. Tá certo, André Cristino, muito obrigada pela participação e até amanhã. Até. Olha só, gente, o mecanismo COVAX vai receber 500 milhões de doses da vacina Moderna até 2022. As doses devem ser distribuídas já a partir de outubro agora. O programa COVAX, que favorece a distribuição igualitária de vacinas, assinou um acordo com a Moderna para adquirir 500 milhões de doses de imunizante desenvolvido pela empresa americana. As doses devem ser disponibilizadas a partir de outubro e vão expandir o portfólio de vacinas do COVAX, que até o momento precisava confiar principalmente no imunizante da AstraZeneca, que apresentou problemas de atrasos. A previsão é de que até 34 milhões de doses estejam disponíveis em 2021 e o restante em 2022. A vacina da Moderna é administrada geralmente em 2 doses, mas novas recomendações prevêem somente 1 dose se o paciente teve Covid-19 perto da injeção. O acordo também contém opções que permitem a obtenção de doses da vacina adaptadas para futuras variantes. A Organização Mundial de Saúde concedeu a certificação para o uso de emergência da vacina da Moderna, uma exigência prévia para integrar o sistema COVAX. O imunizante desenvolvido pela Moderna tem características parecidas com o da Pfizer-BioNTech, com 94,1% de eficácia. Daqui a pouco, o especialista explica a situação dos funcionários das empresas que aderiram ao BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Voltamos já.